Olá, sejam bem-vindos ao ConsumoCast e hoje estamos aqui com um episódio um pouco diferente do comum. Estamos em período eleitoral na UFRPE e a gente quer promover aqui, nessa conversa de hoje, uma sequência de 2 episódios na qual a gente vai estar convidando aqui os 2 candidatos à reitoria da universidade. A gente está aqui com o professor Marcelo Carneiro Neão e também atual reitor da universidade para a gente falar um pouco sobre as propostas, de maneira mais concisa, para que você possa acompanhar os pontos principais da sua próxima gestão. Professor, primeiro eu quero agradecer por ter participado aqui, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. É importante até para a comunidade acadêmica, conhecer as propostas, como é que vão ser desenvolvidas. E já inicio perguntando para que o senhor primeiro fale sobre quem é o senhor, contar um pouco mais, e também falar o que motivou a sua candidatura à reitoria. Vamos lá, Alisson. Muito obrigado pelo convite do ConsumoCast. Eu sou ex-aluno dessa casa, curso de licenciatura em Química, curso noturno, na década de 80, depois em 94 entrei como docente dessa casa, já fui coordenador do curso de licenciatura em Química, já fui diretor do departamento de Química, já fui coordenador geral de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação à época, depois fui o coordenador geral dos programas de pós-graduação da UFRPE e por fim 8 anos como vice-reitor e agora 3 anos e meio como reitor da nossa Ruralinda. Eu acho que a motivação maior além de continuar o trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses últimos 3 anos e meio, é ter a possibilidade de, nos próximos 4 anos, ter condições de realizar aquilo que a gente imaginou e que não foi possível por 2 principais motivos. No início da pandemia. Foram 2 anos de pandemia, onde a gente teve que se reinventar, direcionar inclusive recursos para garantir, por exemplo, a acessibilidade dos nossos estudantes. Foram mais de 4.000 auxílios digital para os nossos estudantes de todos os campos, para provê-los de possibilidade de aquisição de Chromebooks e de tablets, a oferta de um chip de conexão. Então a gente teve que deslocar não somente a ação de gestão, mas a ação financeira para manter esse ensino remoto. Além do que, para além da pandemia, um outro problema que a gente enfrentou foram 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos de cortes orçamentários. Só para vocês terem uma ideia, a universidade, o orçamento de custeio e investimento da universidade, Alisson, da ordem de 200 milhões média, e chegando a 223 milhões em 2014. Quando assumimos em maio de 2020 foi de 90, 2021 70, 2022 60, esse ano seria 50, porque era a lei orçamentária do ano anterior, e com a recomposição do governo Lula foi para 69. Então, mesmo assim, é basicamente recurso para a gente manter a universidade funcionando, Micael. E a Alisson, que está aqui também presente, e todos os demais que estão aqui nos escutando. Então, a ideia é que a gente possa, dentro de uma perspectiva de um novo governo que apoie a educação, a ciência, a tecnologia desse país, a gente consiga realizar uma série de ações. Mesmo assim, com essa dificuldade, a gente conseguiu focar principalmente nos estudantes. Nesses 3 anos e meio, a gente nunca atrasou bolsa, nunca. O primeiro pagamento que a gente faz mensalmente aqui é bolsa de estudantes, todas elas. Aumentamos o número de bolsas, aumentamos o valor da bolsa, bolsas que eram de 400 passaram a ser 700. Entregamos 2 residências estudantil, Sami Pessoa, Fátima Santiago, e a reforma do condomínio. Fizemos o restaurante da Universidade de Serra, uma série de ações que vocês podem ver que sempre a gente publiciza de uma forma, mas eu gostaria de ter a oportunidade de pelo menos ter o mesmo padrão que outros gestores tiveram, da ordem de 200 milhões, para que se com 60 a gente conseguiu avançar bastante, a gente espera que com 200 a gente faça muito mais. Perfeito, professor. O senhor já trouxe aí, já fez uma ponte basicamente para a próxima pergunta, mas para a gente começar a desmiuçar um pouco mais. Como é que o senhor avalia, em termos quantitativos, ali qualitativos, sua gestão, quais pontos de sucesso e quais desafios o senhor enfrentou? O senhor já trouxe um pouco sobre ela, mas explicar um pouco mais para o nosso público. Vamos lá, vou começar com a parte boa, que foi a questão da gestão e governança. Ano passado, 2023, pela primeira vez na história da UFRPE, ela passou a fazer parte do maior ranking do mundo, que é o World University Rankings. Nunca a Rural tinha entrado nesse ranking. A partir das ações e de todo o trabalho que foi desenvolvido, hoje a Rural, nossa Ruralinda faz parte desse ranking. Fomos
no Índice de Gestão e Governança do Tribunal de Contas da União, o quarto do Nordeste em instituições públicas, de uma quantidade imensa, mais de 400 instituições avaliadas. Fomos o primeiro lugar no Transparência Ativa, processo de transparência. Em relação à Universidade de Empreendedores, nós éramos a 50ª posição, fomos para a 20ª pouca posição. Então, uma série de avanços, principalmente na questão de gestão e da atenção ao estudante. É isso que eu queria destacar. Criamos também alguns institutos inovadores, o Instituto IP de Inovação, Pesquisa e Empreendedorismo, o Instituto Menino Miguel, agora o Instituto Coopera, que vai trabalhar com toda essa parte de cooperativas, fortalecimento da agroecologia, enfim. Estamos criando agora o Instituto Paulo Freire de formação de professores da universidade. Então, eu acho que a gente avançou muito na questão da gestão, da governança, da questão do ensino, da pesquisa, da extensão. Né? Na extensão, a gente fez uma alteração fundamental. A gente alterou, inclusive, nominalmente a Pró-Reitoria. A Pró-Reitoria era de Extensão e Cultura, passou a ser Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Cidadania. Nós criamos uma coordenação que trabalha hoje com ações afirmativas de direitos humanos e diversidade. Então, acho que a gente avançou muito. Óbvio que com mais recursos a gente avançaria mais. Qual é a grande dificuldade? Infraestrutura. Nós temos prédios antigos que historicamente não foram renovados, mesmo com os 200 e tantos milhões ano, e com 60 ficou difícil. Então a gente tentou atuar mantendo eles em funcionamento, mas a gente sabe todos os desafios e eu espero que com mais recursos a gente possa intervir. Hoje mesmo a gente está começando a reforma do telhado do Segoi, que é um processo de infiltração muito grande. Pela primeira vez esse ano eu consegui contratar uma empresa de manutenção de ar-condicionado, e a gente é pequena ainda, porque são 4 duplas, a gente está dando prioridade às salas de aula, e a gente vai avançar. Então, o grande desafio foi recursos e infraestrutura. Perfeito. Para a gente falar um pouco mais agora acerca da visão para a universidade, né? Como é que o senhor pensa o futuro da própria universidade, qual a sua visão para promover o maior crescimento acadêmico, né? Inclusive puxando aí o que o senhor abordou sobre ensino, pesquisa e extensão, que são os pilares da própria universidade. Vamos lá, a gente precisa partir de um pressuposto, eu sempre digo isso, o financiamento de uma universidade pública federal, ele na sua essência ele tem que ser público, do Estado. Eu vou defender sempre que eu tenho sempre um eixo, não a cobrança de mensalidade, toda aquela ideia conceitual que eu tenho de universidade. Mas a gente precisa avançar em buscar novos parceiros e novos recursos para a universidade, tanto no aspecto de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Por exemplo, com a criação do Instituto IP, a gente tem trabalhado com a noção de desenvolvimento de projetos que envolvam a chamada hélice quádrupla. O que é a hélice quádrupla? É quando você consegue ter no mesmo projeto a academia, a universidade, o governo, ministérios, instituições, a iniciativa privada e o terceiro setor. Então, quando a gente consegue essa hélice quádrupla, a chance de projetos darem certo é muito maior. Então, acho que a universidade precisa sair um pouco disso. Isso foi algumas das ações que a gente desenvolveu junto do IP. Hoje, a gente tem avançado. Por exemplo, no IP, a gente criou um programa que é inovador nas universidades, que é o PIEMP. A gente tem o PIBIC, que é iniciação científica, tem o PIBIT, que é inovação tecnológica, tem o PIBIT, que é inovação docente, tudo com recurso CAPES, CNPq, MEC. Nós criamos o PIEMP, que é um programa de iniciação ao empreendedorismo. E nele a gente aportou com recursos nossos, porque como é inédito, não é um projeto que tem recurso de fora, 5 bolsas, inicialmente com um investimento anual de R$24 mil. E esses 5 primeiros projetos geraram 3 startups, que é uma outra coisa que a gente tem fomentado, startups e empresas júnior. Com essas 3 startups, no primeiro ano a gente conseguiu captar cerca de R$1,5 milhão. Hoje já vai mais de 4 milhões. E não é só a captação de recursos financeiros. Essas startups geraram, e esse projeto PIEMP, formação de estudantes, pesquisa, extensão. Por exemplo, a gente desenvolveu dentro desse projeto uma boia juntando o pessoal da pesca com o pessoal da computação, que para o pequeno produtor de tilápia, de camarão, era impossível ter, que controla os parâmetros para o fornecimento de oxigênio, o aerador. Essa boia no mercado custa 60 a 70 mil reais. A gente conseguiu desenvolver da ordem de R$3 mil, usando inteligência artificial, e a gente está pleiteando. Eu conversei com a ministra Luciana Santos da Ciência e Tecnologia para ver se o Ministério aporta recursos para comprar e entregar ao pequeno produtor. Então, a universidade precisa sair dentro dos muros.
Por muito tempo a gente foi muito endógeno e a gente precisa, e não é só sair é sair e impactar na vida das pessoas. Perfeito. Tem alguns projetos em específico que o senhor queria abordar assim, que o senhor pretende implementar durante a próxima gestão? Então vamos lá. Primeira coisa, a ampliação do Instituto IP nessa questão de inovação, de pesquisa e de empreendedorismo. Um outro foco é ampliar as ações de sustentabilidade. A Rural hoje a gente conseguiu, além do PLS, que é o Plano de Logística Sustentável, a gente agora nessa gestão vai criar a política de sustentabilidade da universidade. Hoje a Rural, a UFRPE, é a representante de Pernambuco na ONU em relação aos ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Inclusive nós ganhamos, foram 5 universidades premiadas ano passado pelo UNB 2030 da ONU, e uma delas é a nossa universidade, a Rural. Então ampliar a questão da sustentabilidade, hoje eu não posso, determinação nossa pelo nosso plano, eu não compro descartável, eu não sou nem autorizado a comprar descartável. E um outro aspecto que a gente precisa fomentar muito é a internacionalização. A universidade, o UFRPE precisa ser internacional. Concordo. Como é que o senhor imagina também essa questão eu penso da comunicação mais integrativa com os outros campi também? Como é que a gente pode pensar, talvez, uma ação participativa, né, até dos estudantes também, como é que a gente consegue interligar eles com a sede? Veja bem, algumas questões mais pontuais a gente já vem fazendo. Por exemplo, com a Progeste a gente tem um programa que leva estudantes de uma unidade para outra, tanto na questão dos esportes quanto na questão da ecologia. A gente precisa fazer, não é só entre as unidades, a gente precisa boa parte dos nossos alunos não conhece nossa estação ecológica Tapacurá, que é um campo vivo de laboratório, de pesquisa, de ecologia fantástico. Então a gente precisa integrar isso com programas, ouvindo as realidades de cada um. Sim. Mas eu acho que na sua pergunta, o ponto principal que vai ajudar nessa integração foi o que a gente aprovou, a gente construiu através do fórum, que é a política de curricularização da extensão. Quando você curriculariza a extensão, você começa a integrar primeiro, os projetos pedagógicos dos cursos a questões de extensão, e aí, como extensão, ela tem que ser vista, a curricularização da extensão tem que ser vista territorializando também, porque cada unidade, cada setor é diferente. Na hora que a gente identifica as especificidades e a gente integra, a gente facilita esse processo de comunicação e de conhecimento, de pertencimento dos nossos estudantes em todas as unidades. Perfeito. Só já deixa para a minha próxima pergunta, que é como é que a gente consegue incentivar mais a participação ativa dos estudantes nessa vida universitária, né, de forma geral? Eu acho que tem vários aspectos. Um que eu tenho batido sempre quando me procuram, que é uma questão de participação e de participação política, é a gente reativar o nosso DCE. Não pode uma universidade desse porte hoje não ter DCE. Então é importante que os DAs... Professor, eu peço para que o senhor explique, por exemplo, caso alguém tenha entrado agora e não saiba o que é o DCE. DCE é o Diretório Central dos Estudantes. É a representação estudantil na universidade. E os DAs são os diretórios acadêmicos de cada curso especificamente. Hoje a gente tem os DAs de alguns cursos, outros não. E por que eu digo que o primeiro passo talvez seria isso? Porque isso gera um processo de mobilização e de pertencimento dos estudantes a partir dos DAs e a partir do DCE para outras ações. E aí o pertencimento em relação à participação nos esportes, a participação nas decisões políticas da universidade, enfim. Então, nessa perspectiva de que os nossos estudantes entendam que a universidade que eles cursam é para eles naquele momento, de 4, 5 anos, mas é também para que as pessoas que virão depois. Então é fundamental que os alunos participem disso. Agora mesmo nesse processo eleitoral, as 3 categorias têm o mesmo poder paritário de 33%. Então é importante que esse mecanismo... Agora, a universidade, por seu lado, ela tem que oportunizar viagens, projetos culturais. A gente precisa reativar os nossos projetos culturais. Eu espero agora com o orçamento que a gente possa ter festivais, que a gente possa trazer atrações, porque não é só integrar dentro da academia, das relações, mas envolver a questão cultural, envolver as questões pessoais, de amizade, de afinidade, de competições. Perfeito. Minha próxima pergunta, professor, tem a ver com como a gente consegue, quais estratégias, na verdade, para a gente conseguir ampliar a comunicação da universidade,
né, junto com a sociedade civil dos projetos que estão sendo desenvolvidos pelos estudantes, interdepartamentais também, que a gente pode chamar assim. Como é que a gente consegue, quais são as estratégias que vocês estão pensando para fazer isso na próxima gestão, de repente uma extensão do que estão fazendo na gestão atual para a próxima, quais são essas estratégias? Vamos lá. Há dois atores aí fundamentais nisso. A UIP, que permeia a parte de pesquisa, de inovação, e a gente tem hoje participados. Agora no Summit e no último evento de tecnologia que teve lá no centro do Recife, a Rural participou em quase todos os momentos. Apresentação de startups, apresentação de projetos. Então, acho que isso é uma capilaridade nos projetos. Na extensão, a gente tem, agora mesmo, está acontecendo a exposição de animais, tradicional exposição de animais. A Rural, com todo esforço, reformou o seu local para a participação desses estudantes para apresentar projetos de extensão. Então eu vejo tanto a Pró-Reitoria de Extensão fazendo esse trabalho já e precisa ser ampliado, como o Instituto IP, a feira de profissões nossa, que a gente tem mantido e esse ano será presencial, passamos algum tempo virtual por conta da pandemia. Então esses projetos a gente mostrar. Hoje eu não tenho a mínima dúvida que a UFRPE já não é mais confundida com a UFPE, porque várias vezes que eu ia lá, eu era chamado do reitor da UFPE, e eu acho que hoje a gente tem até uma brincadeira do presidente da FEComércio, toda vez que eu estou no evento, ele fala: professor Marcelo Carnelhão, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, porque uma vez me chamaram como reitor da UFPE e eu não me levantei. Me chamaram 4 vezes, só na quinta que eu disse: eu não sou reitor da UFPE, eu sou reitor da UFRPE. Então, hoje a UFRPE, eu acho que está se consolidando como uma das principais universidades brasileiras. Perfeito. Como é que o senhor enxerga também, professor, o fortalecimento da relação com os professores? Nesse caso, como é que a gente pode pensar em políticas que melhoram a comunicação, a pesquisa, né, que estão produzindo, a comunicação dele com os docentes, os estudantes, essa relação até administrativa também, que envolva eles? Tá. A gente tem... As primeiras coisas a gente precisa acabar com aquela separação de docente, técnico, estudante e até de terceirizado. A gente tem que entender que nós, essas 4... Porque eu incluo o terceirizado? Mesmo não sendo servidor público, mesmo não sendo servidor nem docente técnico. Mas quando ele entra na universidade, ele passa a ser um servidor nosso, mesmo legalmente sendo seletista, sendo de uma empresa. E a gente precisa entender que todo mundo tem a mesma importância com papéis diferentes. Então, e a gente sabe, e aí não é a crítica aos nossos colegas professores, mas é assim, às vezes a gente coloca-se num patamar de difícil diálogo com o estudante, com o técnico. E acho que hoje já diminuiu bastante. Para quem é oriundo aqui da década de 80 como estudante, você falar com um professor era quase que marcar uma audiência com o Papa. Falar com o reitor só se falasse com Jesus Cristo e ele autorizasse lá de cima. Hoje, qualquer pessoa, assim, pelo menos na minha parte, eu converso, e até eu brinco, porque eu interajo com um aluno nas redes sociais há 13 anos, não é agora como eu sou candidato, não. Ainda com o finado Orkut, que depois virou Facebook, que depois virou Instagram. Presencial, chegou lá na sala, eu estando com a agenda livre, atendo todo mundo. Então, primeira coisa, mas o que é isso? A gente precisa entender, docente, técnico, terceirizado, que nós temos a mesma importância na estrutura da universidade, com um papel diferente. O papel docente é o papel do docente, do técnico é do técnico, terceirizado é do terceirizado, do estudante é do estudante. Agora, a importância é a mesma. E não existe universidade hoje sem um desses 4 eixos. Não existe sem docente, sem técnico, sem terceirizado, sem estudante. O que é que a gente precisa, talvez, principalmente nos departamentos? Por exemplo, tem departamentos que ainda adotam o CTA simplesmente. Outros adotam o CTA pleno, onde tem participação do estudante. E a hora que o estudante participa, ele começa a compreender, e aí vem o pertencimento, do papel que ele tem também na construção. Não é só a crítica, não é só o que é que ele está participando desse processo, qual é a sugestão que ele está trazendo. Então essa integração parte muito, eu entendo muito pela capilaridade, pela base. Ou seja, não pode ser uma decisão de reitoria. Vamos agora integrar todo mundo. Tem que ser departamento, setor, cursos, integrando até que a gente gere essa cultura de pertencimento na universidade e de interação com as pessoas. Certo, perfeito. Uma outra pergunta também é como é que está esse diálogo, né, com os entes federativos, né, por exemplo, pensar no governo federal, se há como fazer a parceria da própria universidade com o Estado, com a Prefeitura do Recife também, como é que estão as perspectivas, digamos assim, para a próxima gestão?
Agora estão muito boas, porque se você fizesse essa pergunta no passado, eu diria que está muito ruim, porque a gente não tinha nenhuma relação com o governo federal. Várias vezes que eu fui lá, era até desrespeitoso o tratamento que era dado às universidades, aos reitores, mas especialmente às universidades. Hoje, a gente já nesse ano, só com o nosso querido presidente Lula, eu já me reuni umas 3 vezes no Palácio, aqui no Geraldão. O ministro André de Paula veio aqui no nosso RU, assinou o projeto do RU do Pescado, a ministra Luciana veio aqui, o governo do estado, hoje a gente faz parte, a Rural tem um assento, é a única instituição que está discutindo para evitar aquele projeto da ESG, da Escola de Sargentos, a gente está participando desse processo. A questão da ciência e tecnologia, hoje a gente está integrado na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, hoje eu tenho 2 campos de atuação e de mobilização, muito boa com o governo federal e o governo estadual. Só para você ver do governo federal, nós fomos lá, e aí, amplamente, como pessoa, como Marcelo Carnelião, eu tenho uma posição política que é muito clara, eu externo, mas como reitor eu tenho que ser, eu tenho que atender todas as perspectivas. No início do ano eu fui com os senadores Humberto Costa e Tereza Leitão e conseguimos 10 milhões para retomar as obras do cabo, que está sendo em licitação, e conseguimos implementar no PPA 113 milhões para os próximos 3 anos. Mas também fui em Belo Jardim com o deputado Mendonça Filho, de outra completamente corrente diferente, e conseguimos 10 milhões para iniciar as obras de Belo Jardim. Então, esse contato que o reitor, eu tenho esse papel. O Marcelo vai para a passeata de Lula, mas ele vai com o Mendonça Filho buscar recursos para o ABJ, porque esse é meu papel. Então, hoje a minha relação com o governo do estado, com o governo federal, com a FEComércio, e aí eu estou ampliando, porque eu acho que a gente precisa trabalhar academia, governo, iniciativa privada e terceiro setor. Com o pessoal do MST, tive uma reunião semana passada com o MCP, com o MST. Então acho que a gente precisa ampliar a feira de agroecologia que a gente implementou toda terça-feira aqui na nossa instituição. Enfim, então essa relação a gente vê que esse é meu papel. Infelizmente, e eu espero que com mais recursos eu tenha menos problema de teto que caiu, ar-condicionado que quebrou, para deixar as pessoas certas trabalharem nesses problemas, para que eu fique mais atuando nessas ações de captar recursos, de formar parcerias, de buscar oportunidades que existem e que precisam ser vistas pelo reitor. Perfeito, maravilha. Professor, como o nosso propósito aqui é a gente trazer informações de maneira até mais sucinta, né, para aquele público que muitas vezes não tem tempo, né, digamos assim, para estar escutando os debates que serão promovidos pela universidade, vamos para a última pergunta, né? A senhora também tem tempo de compromisso agora e também já agradeço mais uma vez sua participação, embora a vida esteja corrida, né, com outras coisas. Um prazer. Eu pergunto, o senhor tem considerações finais para dar ao nosso público, à audiência, o que é que ele pode esperar da próxima gestão? Vamos lá, eu queria que a gente, em termos da gestão próxima, primeiro agradecer novamente o convite, agradecer a colaboração de toda a comunidade nesses 3 anos e meio que a gente está à frente com pandemia e com cortes orçamentários. Sem a comunidade e o apoio a gente não teria conseguido. Pedir que as pessoas reflitam, e aí para possibilitar a oportunidade de a gente ter 4 anos agora com um governo que aporte recursos, para que a gente possa fazer as transformações que a gente quer fazer. A gente enfrentou esses problemas de forma muito digna, mantemos a universidade, mas a gente precisa crescer. Então, eu peço que as pessoas reflitam o que é ter um orçamento de 223, o que é ter um orçamento de 60, que impacto a gente faz, o que é ter de 3 anos e meio, 2 anos a universidade fechada com pandemia, sem poder interagir. Reflita que eu não estou aqui interagindo com vocês, principalmente com os estudantes, mas também com os técnicos docentes, agora nesse momento de eleição. Já faço isso há 13 anos, presencialmente e de forma virtual. Então eu peço que as pessoas reflitam, avaliem as propostas. A gente precisa de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, inclusiva, socialmente referenciada e que atenda à sociedade, porque é através da educação que a gente transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, que a gente possa no dia 5, com o apoio de vocês, que todos votem na chapa 2, para que a gente possa ter mais 4 anos e continuar avançando na nossa Ruralinda. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter cedido seu tempo para conversar conosco aqui. Quem quiser, como é que faz para seguir o senhor nas redes sociais? Como é que tá? Marcelo Carnelião. Você me segue no Instagram, no Twitter,
no Facebook. É como eu disse, essa interação já vem de muito tempo. Eu acredito que hoje eu já estou com 15 mil seguidores e as pessoas sabem e eu respondo a todos. Às vezes até por Zap, muita gente tem meu Zap. Então, me acham fácil. Pronto, perfeito. Também você quiser nos acompanhar no Instagram, YouTube, Spotify, @ConsumoCast. E quando a gente publicar, professor, a gente vai estar também colocando junto da publicação do episódio o link para ter acesso ao seu plano de gestão para ver de forma mais detalhada. Lá, quiser acompanhar os projetos de maneira mais específica, ela vai estar explicando todo o seu plano de gestão. Então, professor, muito obrigado. Muito obrigado. E dia 5, já para 2. 5 de dezembro.